Boa noite, seja muito bem-vindo ao seu podcast sobre negócios e empreendedorismo, o Empreender Pod. Se você está aí do outro lado, que eu sei que já tem uma galera aí que está ansioso, aguardando, deixa eu te dizer uma coisa, seja muito bem-vindo ao episódio 02, que está incrível. Vou falar para vocês que esse assunto, quando a minha amiga Moise escolheu o tema, porque foi ela que escolheu o tema, eu fiquei, cara, vai ser para mim, porque eu sou, daqui a pouco eu falo o que eu sou, mas para não estragar as coisas, não antecipar as coisas. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por você separar um tempinho aí da sua vida para estar com a gente, para aprender um pouco sobre empreendedorismo. O tema de hoje, ele vai muito além do empreendedorismo de fato, ele segue padrões, né, que a sociedade hoje enfrenta, problemas de saúde que a sociedade enfrenta. Então, se você é empreendedor, se você quer empreender, se você não empreende, mas tem curiosidade sobre o tema, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje, episódio 02, Como Vencer a Procrastinação. Mas antes de tudo, a gente precisa falar uma coisa importante. Precisamos falar de quem faz tudo isso aqui acontecer, dos nossos patrocinadores. Queremos começar falando do nosso útero, né, de quem gera esse programa, que é a BW Studio. BW Studio, para quem não sabe, cara, essa semana muita gente com dúvida perguntando o que é, como que funciona. Alex, esse podcast de vocês, onde que é? Né, você é o mesmo, aliás, fica aqui em Vitória. Eu disse, cara, o nosso estúdio é o mesmo estúdio do Pode Vir Podcast. Como assim, cara? Não tem como ser, é muito diferente. Pode dizer pra você, tenho provas, inclusive, de que é. Mas por que é diferente? Porque esse estúdio, ele foi pensado para ter 10 podcasts, 20 podcasts. Então, o que é a BW Studio? A BW Studio é uma empresa que trabalha transformando projetos audiovisuais em realidade. Então, se você quer ser youtuber, se você quer ter o seu podcast, se você quer ser influencer, a BW Studio tem toda uma infraestrutura, além dos equipamentos e mão de obra, que vão poder te ajudar a desenvolver esse teu sonho, cara. Por exemplo, o Empreender Pod é um fruto desse útero gerador de sonhos que é a BW Studio, muito bem capitaneada pelo meu querido amigo e irmão Derek Gustavo, um gênio dessa geração incrível que é a nossa aqui em Vitória do Mearim, beleza? O BW, ele é um grupo, né? BW Studio, mas nós temos o Banco da Web, que é uma realizadora também aliás, é uma impulsionadora. Se você aí que é empreendedor, quer empreender, ou já empreende e está passando por perrengue, por falta de cliente, cara, você está indo na contramão do negócio se você ainda não entrou na internet. E se você ainda não entrou na internet, não sabe como fazer, não sabe como que funciona, você tem que vir para o Banco da Web. Porque o Banco da Web vai te auxiliar a fazer todo esse projeto de ter um site, de estar nas redes sociais, né, de gerenciar essa página da internet. Por quê? Porque eles têm todo um know-how de mais de 7 anos trabalhando com isso, tá bom? Existe também a BW Agência, que eu confesso para vocês que eu não estudei sobre a BW Agência, não me condene, não me julgue, tá bom? Mas até o final da live vai ter um ponto eletrônico também conhecido como WhatsApp que vai me dar um briefing sobre isso, tá bom? Eu quero mandar um abraço todo especial também para o nosso querido patrocinador JS Net. Deixa eu dizer, não adiantaria nada do que eu acabei de dizer, todas as cabeças pensantes, JS Net, provedor, conexão com segurança, não adiantaria nada disso se não tivesse uma internet de qualidade para fazer essa live chegar até você. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, se você tá sem internet, se você não tá satisfeito com a sua internet, entre em contato com a JS Net do nosso querido amigo Joseni Jardim e você vai ver que o mundo vai ficar totalmente diferente dentro dessa nova internet, tá bom? E se você que quer ajudar esse podcast a chegar mais longe, a esse podcast chegar aos pequenos, médios empreendedores, grandes empreendedores, chegar a esse conteúdo, ajudar esse conteúdo a chegar de graça a essas pessoas, deixa eu te falar uma coisa. Vem pra cá, vem ajudar sendo um colaborador, sendo um patrocinador deste programa. É só você entrar em contato com 981327888 ou através das nossas redes sociais.
E nós temos planos muito legais para você que é pequeno e médio empreendedor, que eu sei que não pode investir muito, mas para você ter noção, a nossa primeira live, o programa 01, teve 5.600 pessoas durante a nossa live, na live do Darlan. Então imagina a sua marca exposta para 5.600 pessoas assim, rapidão. Mas ainda tem aí o tempo infinito que esse podcast vai ficar no ar através das redes sociais aí no YouTube, nos cortes e nas outras redes sociais que nós também estamos presentes. Tá bom? Eu quero já dar um alô para algumas pessoas também que me pararam na rua essa semana. Afinal de contas, eram quase 5.000, eram 5.600 pessoas ao vivo. Então, quero mandar um abraço para o meu amigo Marcos, da Academia Espaço Saúde. Um forte abraço, Marcos. Cara, obrigado pelo carinho. Um abraço para o meu amigo Mardel Fontinelli, da Infocel de Arari. Quero mandar um abraço para as 2 escolas particulares aqui de Vitória do Mearim. Para o Centro de Ensino Shalom, na pessoa do meu querido amigo Joaci Barros. Um forte abraço, meu querido. Queria também mandar um abraço pro pessoal do Instituto Nossa Senhora de Nazaré, para toda a equipe, né, do Shalom, e assim também como para toda a equipe do Instituto Nossa Senhora de Nazaré, aqui nas pessoas do meu amigo Saulo e do meu amigo Arimateia, tá bom? Um abraço para todo mundo, para todos os funcionários. Mandar um abraço para Dulce Baby, lá de Arari, que também, na pessoa do meu amigo Anderson, da minha amiga Dulce. Abraço para todo mundo. Mandem suas perguntas no chat. A gente está ao vivo e nós vamos responder tudo que vocês perguntarem aqui, a gente promete, tá bom? Vocês estão prontos para esse podcast? Vocês estão prontos para esse podcast? Porque hoje, eu vou dizer uma coisa, tá incrível. Eu já tô com a pessoa que... nossa convidada, tá bom? Tá aqui com a gente, minha querida amiga, psicóloga, Tena Ellen Marinho. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Tena Ellen. Boa noite, eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Eita, número 2, né? 02. Bora lá. E você já tá aqui, tá vendo só? Olha, a Tena Ellen, que é vitoriense, não é? Eu estudei com a irmã da Tena Ellen, com a minha amiga Cristian Mary. Um abraço, Cristian Mary, se você está nos ouvindo. Para toda a família tá aí nos ouvindo, nos assistindo. Então, um abraço para todos vocês. Eu também esqueci de mandar um abraço para os 2 hosts do Pode Vir. Meu amigo Guilherme, meu amigo Juquinha e meu amigo Lindson. Vocês são referências, queridos, tá bom? Tena Ellen, vamos bater um papo legal hoje sobre esse tema muito importante, que vem aí afligindo a vida de muita gente, inclusive a minha. Eu queria dizer isso. Sabia, Tena Ellen, que eu sou um procrastinador. Sou um procrastinador, cara. Não me julguem, tá? Vocês vão entender. Eu vou te dizer uma coisa. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca fez isso? Pois graças a Deus, me sinto menos culpado agora, tá? Se você deixa sempre pra fazer as coisas depois, na última hora, cara, esse programa é pra você. E eu vou dizer, dizem que o brasileiro deixa tudo pra cima da hora. Então, a maioria dos brasileiros é procrastinador. Mas antes de entrar no tema, deixa eu perguntar um pouquinho sobre quem é a psicóloga Tena Ellen. Me fala um pouquinho da tua carreira, Tena Ellen. Como é que você chegou até aqui? Bom, como tu falou, eu sou daqui, sou de Vitória. Fui para São Luís, morei um tempo lá, estudei e retornei para cá, né? E antes quando eu retornei, eu não estava na área ainda, né? Não tinha entrado no mercado de trabalho como psicóloga, né? Fui uma microempreendedora também. A gente tentou junto com a minha irmã. Ela era eu acho que muitos conhecem, né? Conheceram e sentem falta da Dona Formiga. Ah, era da tua irmã? Aqueles ovos de Páscoa, uma delícia. Cara. Até hoje as pessoas me perguntam, cadê Dona Formiga? Cadê Dona Formiga? Dona Formiga hoje tá aqui em Vitória. Ela veio passar um fim de ano aqui, né? Entendi. Mas não trouxe algumas coisinhas, mas já acabou a produção dela, né? Que ela trouxe. Entendi. Só que ela diminuiu a produção dela porque ficou só. Ah, entendi. Eu ajudava e fazia parte da mídia dela. Olha, tá vendo aí? Banco da Web, BW Studio, BW Agência. Temos uma marqueteira aqui hoje também, além de psicóloga. Quase isso. Tá vendo? As pessoas até pensavam que falava com ela, mas geralmente estavam falando comigo, né? Eu vendia e fazia e publicava. E assim, era nós duas, né? Era muito legal isso. Foi muito legal. No começo foi o quê? No começo da pandemia que ela surgiu com essa ideia. Bora.
A gente foi. Mas aí tu já era psicóloga? Já, só que eu não trabalhava na área. Ah, entendi. Eu ainda não trabalhava na área, Então tu né? formaste e aí ficou um tempo lá. Disse, cara, não até tá... porque meu filho tava pequenininho. E aí foi por uma decisão, eu optei por ficar com ele pequenininho ainda, né? Entendi. Enfim, aí veio a pandemia. A gente... Que veio pra mudar o mundo, né? A pandemia que antes todo mundo pegava seu Uber, seu ônibus, seu táxi, seu carro, sua bicicleta, sua moto, ia trabalhar num lugar diferente. Aí do nada ninguém tinha mais como ir trabalhar porque veio um lockdown. E aí a galera começou a empreender de casa. Exatamente. Foi assim que a Dona Formiga nasceu? Foi exatamente assim. A Dona Formiga é ótima. Eu adoro esse nome, inclusive. E aí? Mas me fala mais desse negócio aí, desse processo. Pois então, aí a gente cresceu um pouquinho aí na internet, foi muito rápido, a gente tentou trabalhar nesse lado de vendas mesmo pela internet, fizemos um Instagram, vendia pelo Instagram, WhatsApp, e foi muito legal, uma experiência muito boa. Entendi. Né? Aí veio a oportunidade de atuar Como psicóloga. como psicóloga. Como que chegou isso pra ti, né? Tipo, cara, eu tô aqui na Dona Formiga engordando essa galera. Não tô brincando, ninguém engorda comendo Não, doce. mais ou menos. É só comer um pouquinho, não precisa comer muito como eu. Equilíbrio. Né? Equilibra que vai dar certo. Inclusive, recomendo muito a Dona Formiga de volta pra Vitória, porque, cara, os doces são incríveis. Eu fiz pedido em São Luís da Dona Formiga, minha esposa. Mai, um beijo, meu amor, beijo, Laurinha. Ela me deixava louca pela Dona Formiga. Pede, liga pra Dona Formiga, pelo amor de Deus. E a gente comprava, principalmente no período da Páscoa, né? Porque realmente é incrível. E aí, você tava lá fazendo seus doces e tal. E o que te fez dizer assim, cara, vou seguir a carreira que eu escolhi pra mim? Você sempre quis ser psicóloga? Sempre. Eu sempre disse pra ela, Tenaia, quando aparecer a minha oportunidade, eu vou. E tu vai seguir com Dona Formiga. A Dona Formiga é tu, eu sou a Dona Formiguinha. A gente sempre brincava isso, eu sou a formiguinha e tu que é a pessoa. Adorei, é uma família de formigueiro. É um formigueiro, mais né? ou menos isso. Da hora, muito legal. E aí apareceu essa oportunidade pra mim, agradeço muito. A primeira pessoa que abriu as portas pra mim foi a Juliana Teles, na Fonoclínica. Abraço, Ju, minha amiga, minha cliente. Maravilhosa ela, eu carrego ela muito no meu coração, né? Foi quem abriu as portas pra mim e me apresentou a clínica. E aí começou, né? Aí depois eu fui pra Prefeitura de Vitória do Mearim. Trabalho no CAPES. Eu sou psicóloga, já tenho 5 anos de formada. Eu sou especialista em saúde mental. E tô aqui pra ajudar as pessoas. Que da hora isso. Mas, cara, deve ser uma responsabilidade absurda. Sim. Porque, assim, a gente vive num... principalmente, eu tô falando com um público que empreende. Um abraço pra minha amiga, minha prima Rayane Prazeres, que eu acho que é tua colega de trabalho. Um abraço pra Rosália, um abraço pra Ediane Marinho, Marileide, eu acho que é isso. Um abraço, deixa eu ver quem mais. Cara, muita gente, hein? Um abraço pra minha amiga Mariene, um abraço forte pra galera da secretaria. Enfim, tem muita gente. Dani, um abraço pra vocês. Já tem pergunta, inclusive. Mas aí, assim, deve ser uma responsabilidade absurda, porque quem empreende, Tena Ellen, e quem não empreende também, hoje vive debaixo de uma carga de pressão absurda, né? Para botar comida na mesa, para tentar dar uma vida mais digna para todo mundo da sua família, da sua casa. E na maioria das vezes as pessoas não têm... Hoje talvez muito mais difícil do que na minha geração. Essa nova geração que é muito imediatista, talvez não tenha tanto preparo emocional para lidar com como é que eu posso dizer? Com essa fase da vida. Então, cuidar da saúde mental das pessoas deve ser um desafio absurdo, né? Como que é isso? Como tu chega em casa? Não absorve muito do que os outros te passam, não? Eu tenho uma psicóloga de reserva. A psicóloga tem uma psicóloga. Entendi. E, assim, é uma carga muito grande, mas faz um bem danado saber que a gente faz bem pros outros. Saber que hoje eu ajudei alguém. Hoje tem alguém que está mais leve, porque o peso é muito grande. Então, eu ajudei a descarregar. E isso um nível de satisfação é enorme. Então, a gente tem que cuidar da nossa própria saúde mental para cuidar do outro. Não tem como. Não dá para cuidar de alguém se tu tá doente também, né? Exatamente. Mas é sério, assim, tipo, tu bate papo com outra psicóloga que te ajuda a descarregar, de verdade? Sério. Eu acho que a sociedade não entende, Tenaele, que precisa muito desse profissional, sabia? Eu sempre falo que quem bem souber
procura fazer terapia, análise ou alguma coisa assim, porque antes que chegue no nível mais difícil de contornar. Não Qual que é a impossível, diferença de difícil. análise para Terapia. Para terapia? Qual que é a diferença? A análise é o tempo todo com um psicanalista que faz o tempo todo, fica e todos os problemas vai sempre voltando. A psicoterapia é um tempo. Eu faço aquele tempo juntamente com o profissional e começo, meio e fim. Entendi. Aí ele aprende a lidar com as situações da vida sozinho. Saquei. Cara, a gente precisa conversar, hein? Tô aqui. Eu vou falar uma coisa. Olha, deixa eu ver quem foi que falou uma coisa interessante. Gostei pra caramba. Ele falou que realmente o problema dessa geração é um problema emocional. Nando Sanin, eu acho que é esse o nome dele. Realmente. Acho que o problema pra hoje realmente é emocional. Vamos lá. Eu vou abrindo o chat aqui pra gente já começar perguntando e aí a gente vai fluindo, tá? Como diferenciar cansaço de procrastinação? Pois às vezes confesso que não sei diferenciar. Uma pergunta boa. Antes de responder a pergunta da minha amiga Dani, vamos então... Dani, guarda um pouquinho tua pergunta, tá? A Tena Ellen descobriu então que ela... Descobriu não, resolveu então que ela ia trabalhar na área como psicóloga. Então aí ela foi para a clínica da minha amiga Juliana, a fonoclínica. Aí da fonoclínica ela começou a trabalhar no CAPS e tal. E hoje, Tenelle, você atende, como é que é o atendimento particular? Quem quiser consultar com a Tena Ellen, como é que faz? Como que ele tem que, onde que ele entra em contato? O que precisa fazer para te achar? Então, para me achar tá sendo um pouquinho complicado. Mas assim, hoje eu atendo no CAPS. Eu trabalho no CAPS de Vitória do Mearim, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. E eu trabalho no CRAS, de Igarapé do Meio. Né? Então, eu me divido entre os dois municípios. E faço alguns atendimentos particulares na clínica de ozonoterapia de Fernando Leite. Legal. Um espaço agradável. Um abraço pro meu amigo Fernando também, gente muito boa. Um abraço, Fernando. Abração, Fernando. Outra pessoa também que eu levo muito no meu coração, porque abriu as portas pra mim. Sim. Chamou, Tenelle, tá aqui, o espaço é teu. Que legal, né? O espaço é teu, pode vir. O Fernando tem um coraçãozão mesmo, Sim, assim, né? sim. Paizão de todo mundo, amigão de todo mundo. E aí eu atendo lá, na clínica de Fernando. Não tô mais tão frequente porque eu tô me dividindo. E eu também sou muito família. Então, pra mim, Tenelle, pessoa, não adianta eu ganhar o mundo e ajudar tantas pessoas e acabar perdendo a minha família. Primeiro conselho da psicóloga hoje olha, foque na sua família. Eu tenho as minhas prioridades, que a minha prioridade principal é a minha família. Legal. Depois o trabalho, serviço, a psicologia, né? E aí, verdade. se eu não cuidar da minha família, é a minha família que cuida de mim também. Sim, eu acho que em casa também tem muito esse trabalho aí, né? Sim, e aí eu acabo me dividindo dessa maneira, né? Atendo. Não tá atendendo particular? Às vezes. Entendi. Mas dá pra marcar uma consulta com a Tena Ellen? Dá. Beleza. Dá pra encaixar, agendar. Legal. Vamos falar sobre procrastinação já, para poder responder a pergunta aqui da nossa querida amiga Dani, que é empreendedora com Mimos da Dani, né? Ela faz coisas incríveis também, muito legal. Olha o que Juquinha tá falando para você aqui. Não levar um psicólogo na delegação da seleção. Fez falta? O que tu acha? Se tivesse ido um psicólogo, talvez uma psicóloga teria trazido o ex, era mais fácil, né? Olha, o controle emocional é muito importante, seja em qualquer área de nossa vida, né? Seja no esporte, seja no jurídico, seja no social, em qualquer área, há uma necessidade de tentar manter o controle emocional. Trazendo ou não trazendo o hexa, o que importa mesmo é a saúde mental dos jogadores, né? O que deixa eles, como é que eu posso dizer, desestruturados e acaba, de fato, perdendo o hexa, né? A pressão de um campo, a pressão de um país inteiro, querendo, de fato, esse hexa, todo mundo quer. Quem não quer, né? Eu queria, mano, na moral. Eu também. Mas, e assim, não é a primeira vez que faz falta, né? Na Copa passada também houve isso. Mas será que não tinha mesmo?
Dizem que foi dispensado. Ah, fala sério. Quem dispensa o psicólogo, cara? Como assim? Dizem que foi. Mas assim, todos os profissionais que podem ajudar, que podem contribuir para trazer esse Hexa para cá, poderia ser convocado também, né? Claro. Assim como um fisioterapeuta, há essa grande necessidade, porque eles não são só corpos, eles são mente também. Claro, verdade. Você tem toda a razão. Eu queria mandar um abraço especial para minha amiga Moisiane Gonçalves, que é a nossa host aqui também do Empreender Pod, que como empreendedora está passando por pelo perrengue do fim de ano. Todo mundo que trabalha vendendo sabe que é complicado esse final de ano e hoje não pôde estar com a gente, mas inclusive foi ela que estendeu o convite até você, sugeriu o teu nome e assim, incrível, porque é um tema muito atual e que precisa realmente ser debatido. Moise, nós estamos aqui, todo mundo com saudade de você, querida, volte logo, você é parte disso tudo, tá bom? Vamos lá então falar sobre procrastinação. Sim. O que é esse negócio? Como que come? É de comer? A gente pode dispensar às vezes. Fala pra gente um pouquinho do que é de fato procrastinar. Procrastinar. Opa. Já vai eu aqui derrubando tudo. Uhum. Então, procrastinar é um comportamento normal de todo mundo. Quem nunca, né? Como a gente... Lá no comecinho a gente falou, quem nunca fez isso? Quem nunca procrastinou alguma vez na vida? Quem nunca? Aquela dieta que eu vou começar toda segunda-feira. Eu vou começar. Da segunda-feira, meio-dia, já acabei minha dieta. Vou começar na próxima segunda. E assim, pequenas coisinhas a gente faz no nosso dia a dia. Procrastinar é aquele ato, aquele vício, aquela mania de deixar para depois. Protelar, deixar para depois. Então, basicamente é isso. As nossas atividades mais importantes e menos prazerosas a gente deixa para depois, né? A pessoa que procrastina bastante, né? Procrastinar é normal? Sim. Porém... não é aceitável fazer isso sempre, porque pode nos trazer prejuízos, e grandes prejuízos, né? Entendi. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então, procrastinar Cara, eu comecei a pensar em umas coisas aqui, principalmente para quem empreende. Imagina só se o cara deixa de... Cara, tô com um monte de boleto para pagar amanhã, terça-feira. Mas o ato de procrastinar, boleto, pelo que eu entendi de tu falar, é o seguinte: aquilo que eu não tenho prazer em fazer, eu tenho mais tendência em procrastinar. Seria isso, então? Sim. Então, se eu não gosto de pagar boleto, então pode ser que eu deixe isso para a última hora, atrase todos os boletos e isso me traga um problema absurdo para a empresa. Sim. É aquela atividade importante, mas não prazerosa. Perfeito. Imagina só, você com dinheiro aqui, tem o teu boleto e tem um parque aquático. O que é mais gostoso de fazer? Parque aquático. Tem como assinar? Posso assinar? Então é mais gostoso de fazer, mais prático de fazer e se divertir. Cara, então isso tem tudo a ver com a conduta de quem empreende, de fato. Sim. Não é? Empreender, nem todo mundo quer ganhar dinheiro. Aqui no Pod a gente brinca muito assim, ó. Todo mundo quer beber água gelada, mas ninguém quer colocar o litro na geladeira, né? Então assim, todo mundo quer ganhar dinheiro empreendendo. E hoje a gente sabe que dá para ganhar mais dinheiro empreendendo, de fato, do que, por exemplo, sendo assalariado. Assim, com todo respeito com quem é assalariado, isso aqui não é um julgamento, pelo contrário. Mas assim, quem empreende, os grandes, os milionários, as pessoas mais ricas, de fato, elas não são assalariadas, elas são empreendedoras que conseguiram fazer o negócio girar. Aí essa é a parte boa. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro empreendendo, papapá. No final das contas, a parte não prazerosa, ela tá totalmente ligada a empreender. Por exemplo, nós estamos começando um empreendimento, já a gente tem mais informações sobre isso, que assim, tipo, em 30 dias nós sofremos vários altos e baixos, uma montanha-russa absurda de tarefas que passaram, por exemplo, como fazer uma parede de cimento queimado, que eu não tenho experiência nenhuma, mas não tinha mão de obra para fazer, e eu precisei fazer sem nenhuma vontade de fazer, com uma dor nas costas absurda. Mas tive que fazer para o negócio poder andar. Mas empreender tem disso, sabe? Você, como empreendeu lá na Dona Formiga, sabe que empreender tem a sua parte boa de ver o negócio crescendo, fluindo, mas a maioria
do período é pau na máquina, pau na máquina. Então, empreender tem tudo a ver com empreendedorismo. Sim. É o primeiro ponto. Empreendedorismo tem tudo a ver com procrastinação, né? Desculpa. Exatamente. Empreender tem tudo a ver com procrastinação, exato. É um bom tema a ser falado. Show de bola. Então agora, já que a gente já sabe o que é empreender, o que é procrastinação, vamos responder a pergunta da Dani. Qual que é a diferença entre preguiça e procrastinar? Procrastinar não é preguiça. Ai, obrigado, Deus. Não é preguiça, não é uma doença. Não é, de fato não é. Procrastinar vai muito além. Ela também falou sobre o cansaço, né? Isso. Pode ser um sintoma, digamos assim. Pode ser um dos sintomas. Mas aí a gente vê a procrastinação como um ciclo, na verdade. Sim. Ciclo. Fala um pouquinho sobre esse ciclo para a gente poder entender. Por exemplo, crenças. Eu tenho algumas crenças, né? Eu procrastino bastante em tudo que eu vou fazer e acabo me prejudicando. E eu não entendo por que tá acontecendo isso, por que as coisas não estão dando certo pra mim, não tá dando certo no meu negócio, né? Sim. Mas tá lá. Sou uma pequena empreendedora e aí vem as minhas crenças. Por exemplo, ninguém manda em mim. Eu vou fazer na hora que eu quiser. Não vou fazer isso agora não, porque ninguém tá aqui me pressionando. Eu sou minha chefa. Eu sou o dono dessa empresa aqui, então quando eu quiser fazer, eu vou fazer. Eu tenho, por exemplo, falando sobre os doces, né? Que é a experiência que a gente teve. Sim. A pequena experiência que eu tive foi um tempo curto, mas Sim. Mais válido. Foi boa pra gente aprender, né? Tudo que a gente puder aprender aí, a gente vai segurando. Mas assim, eu tenho os meus doces pra fazer. Certo. Amanhã eu vou começar meu negócio. Amanhã eu vou começar a vender os doces. Amanhã? Não. Ninguém tá mandando eu fazer isso daqui, então eu posso deixar para depois. Eu vou fazer outra coisa agora. Entendi. E aí eu acabo deixando. Isso é uma das crenças. E dentre outras, como... a vida é tão curta. Por que eu tô fazendo isso agora se meu amigo me chamou para fazer alguma coisa mais legal? Lembra da questão do prazer? Sim. Pois mais ou menos isso. E aí, não, isso aqui eu vou fazer depois. Dá tempo. Eu vou fazer depois. E aí a gente vai botando algumas crenças. Essas crenças são o que eu acredito. Geralmente é inconsciente. Não é pensado assim como eu estou falando, não. Sim. A pessoa nem percebe que está procrastinando. É muito rápido. É um ciclo muito rápido. Entendi. Então nem percebe, né? Aí além das crenças vem... como é que eu posso dizer? Aquele alívio rápido. O prazer é rápido, momentâneo, né? Momentâneo. Depois disso, que também é muito inconsciente, vem as atividades. Legal. Não, as desculpas. Primeiras desculpas, Entendi. Antes das atividades. Entendi. Poxa, o dia tá tão bonito. Por que eu vou desperdiçar sempre esse buscando dia? Alguma coisa prazerosa. Só que muito rápido e momentâneo. Nosso cérebro é muito maluco, né, mano? É uma maquininha. Eu sempre digo que a gente não é um robô, mas aqui é uma maquininha. Entendi. Que pode dar defeito. Então, em outras palavras, nossa mente sempre vai estar procurando alguma coisa mais prazerosa para fazer. Sim. É como se fosse uma zona de conforto. Por isso ninguém quer ir pra academia, né? Mas todo mundo quer ter um corpo bonito, Exatamente. Né? Isso aqui. Faz mais sentido. ou menos. É nessa linha, né? Entendi. Nessa linha. Então, aí vem as desculpas da procrastinação, né? Certo. Que por que eu vou fazer isso agora? Eu vou deixar isso pra depois. Entendi. O dia tá tão bonito. Ou então, enfim, aí vem várias desculpinhas que a gente vai... Desculpinhas sabotadoras. Nos sabota de fazer alguma coisa que, de fato, é importante. Cara, quem nunca procrastinou? De fato. Nunca? Agora a tua frase, ela faz total sentido pra mim, partindo do princípio de que a gente sempre vai buscar algo mais prazeroso. E por falar nisso, esse podcast, ele tem uma finalidade de sempre tentar ajudar o empreendedor em qualquer coisa que consiga contribuir com o seu trabalho no dia a dia, né? Então eu quero já mandar uma dica, porque tu tá falando de uma coisa que é científica, né? Cientificamente comprovado, falando do ciclo. E eu li um livro esse ano, assim, que mudou a minha vida. Pra caramba. Eu li muito livro que mudou minha vida esse ano. Por exemplo, Inteligência Emocional. Um livro muito extenso,
né? Mais um livro muito técnico, cansativo pra caramba. Foi o livro que eu mais demorei a ler, porque ele tem 400 e algumas coisas de página. Muito bom, aconselho pra caramba, Inteligência Emocional. Mas eu li O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, ele fala exatamente desse ciclo. Não é? Como que um hábito nasce dentro da gente. E qual que é o fluxo desse hábito? Primeiro é uma rotina, né? Depois vem uma recompensa. Aliás, vem a deixa, né? A rotina, deixa e recompensa. Então imagina que você passe todo dia... Você tem um problema muito sério em comer doce. Mas no caminho da sua casa tem uma... No caminho do seu trabalho, todo dia você tem que passar nesse lugar, tem uma padaria que vende os melhores sonhos. É o sonho dos sonhos, sabe? Muito bom, maravilhoso. E todo dia você passa ali. Então assim, ó, a rotina, você passa todo dia na frente da padaria. Deixa quando você sente o cheiro do sonho saindo do forno, porque quando você passa é exatamente o horário. Então a rotina, a deixa, que é o sensorial, né, a parte sensorial, e a recompensa. Qual é a recompensa? Comer o sonho. E aí, quando esse hábito ele é repetido várias vezes, porque esse fluxo ele é, enfim, ele é um espiral realmente quase sem fim, você cria um hábito. E você nem percebe que criou. Como, por exemplo, escovar os dentes. Quem lembra que escovou o dente hoje? Mas vocês acreditam que tem escovado o dente. Se você escovou o dente, você nem lembra de ter espremido o tubo de pasta de dentes. Por quê? Porque virou um hábito, você faz aquilo todo dia. Então a pergunta é, procrastinar pode ser um hábito? Pode virar um hábito, né? Na verdade, tem estudos que comprovam que é cultural, que vem de uma genético, vem de uma questão mais assim... genética mesmo, né? Mas eu acredito mais que seja cultural. Por exemplo, né? Lá na época dos nômades, eu não sei o que lá das quantas, eles iam mudar de um lugar para outro. Não, aqui não tem mais comida, vamos para outro lugar. No meio do caminho a gente encontra um predador. Então acabou mudando Sim. O fluxo, o que ia fazer para uma coisa mais prática. Vamos mudar ao invés de vencer esse predador, né? Então, daí... Uma adaptação, Uma né? adaptação. Aí já vem, né? Devagarzinho, a gente vem se adaptando e se adaptando ao mais comum, ao mais normal, ao mais viável, digamos assim. A gente aprende com os nossos pais com os pais dele. Então, vira um hábito mais que comum. Só que daí começa a nos prejudicar. Quando começa a nos prejudicar, aí já é um problema, que é a procrastinação, que é o problema em si, né? Que quando traz prejuízos emocionais, prejuízos profissionais, que é no caso do empreendedor, esses prejuízos profissionais que mais a gente sofre. Se a gente está sofrendo, é porque alguma coisa não está legal. Então, eu conheço pessoas que foram demitidas por conta da procrastinação. O cara trabalha, tinha que emitir relatório, isso é um fato real, aconteceu enfim, com alguém muito próximo, que ele precisava emitir uns relatórios, fazer uns relatórios do dinheiro que gastava e tal. A gente pegava um adiantamento na empresa e precisava emitir relatório, e às vezes precisava alimentar o sistema com a nossa rotina de trabalho, enfim, para os donos, nossos gerentes, os donos da empresa, entenderem onde que a gente estava, o que estava fazendo, acompanhar a nossa rotina, né? E como sempre era deixado isso para depois, porque era realmente algo muito chato, travava pra caramba, o sistema, e o que rolava? O que rolou? Demissão, assim, muita gente demitida porque procrastinava para fazer isso. Então, aí eu acredito que tenha virado um hábito, sempre deixar para depois, né? Bom, beleza, vamos dar uma passada no chat, tá bombando, tá? O chat aqui, negócio, peraí, deixa eu aprender aqui como é que mexe nisso. Vambora, olha, deixa eu ver aqui quem tá com a gente. Um abraço pro meu amigo Thiago Amorim, um abraço pra Talene, da Lupe, um abraço grande, minha amiga, sucesso. Eu queria estar com vocês hoje aí, não consegui estar. Um abraço pra Moise de novo aqui, que já tem até uma hashtag, meu amigo Juca subiu. Volta Moise, essas canecas incríveis aqui do Empreender Pod, que Tena Ellen hoje ganhou uma de presente, lindona. São produzidas lá na Chiquelô, pela minha amiga Moisiane, tá? Então, galera,
Se vocês querem uma caneca de qualidade, top de linha, inclusive essa vem personalizada com o meu nome, você pode fazer também personalizada com o seu. Você procura a Moisiane ou a sua equipe de vendas, meu amigo Juninho, lá na Chiquelô, porque o negócio é de primeira linha. E como diz a filósofa da Chiquelô, é babado, não é? É babado. Então volta Moisiane, Juquinha já subiu a hashtag. Se você quer Moisiane aqui também, sobe a hashtag aí, vamos subir, hashtag volta Moise, sobe aí, duvido. Chamo vocês, desafio vocês. Um abraço para minha amiga Mariene, um abraço também para Ediane Marinho. Olha, Princesa Estel, acho que é Christian Mary, não é? Lógico que tô aqui, jamais perderia, exato. Um abraço para Jéssica Marinho. Família Marinho em peso. Ana Cleia Paiva Moraes, um abraço. Um abraço também para, deixa eu ver, Nando Sim, Dudus Gomes, olha, minha pequena grande, quanta honra em assistir você, um forte abraço. Meu coração. Pronto, olha só, que da hora. Vinícius Marinho, forte abraço, querido, por estar aqui com a gente, muito obrigado. Vinícius Assad, olha uma pergunta. Um abraço, doutor Vinícius, advogado e empreendedor, que também estará nesse podcast no mês de janeiro. Que assunto valioso. Quais os gatilhos para evitar a procrastinação, Tenaelen? E aí a gente vai conversar sobre isso. Opa! Como eu estava falando anteriormente, né, sobre o ciclo, né? Que depois de tudo aquilo que eu falei sobre as crenças, sobre o prazer momentâneo, sobre as desculpas que a gente dá pra gente mesmo, né? A gente não precisa dar pra ninguém, só a gente mesmo consegue fazer isso com a gente, né? Tem também as atividades, né? Aí fecha o ciclo. Essas atividades é o que eu vou fazer. Eu deixei de fazer o que eu tinha que, de fato, a importância de fazer, e fui fazer algo que me dá prazer, né? E fecho o ciclo. E essa atividade que me dá prazer, acaba que cada vez mais afirma mais ainda o ato de procrastinar. Então, quanto mais eu procrastino, mais eu vou fazer isso. Mais eu vou deixar para depois. Né? Vai virando um hábito. E aí, mesmo sem perceber. Porque primeiro a gente não começa como... Não vai me trazer prejuízos. Primeiro, hoje eu sou empreendedora, digamos assim. Hoje eu sou empreendedora e isso está me machucando demais, isso está acabando com o meu negócio, eu não estou conseguindo ir para frente por conta da procrastinação, mas eu não comecei isso agora. Eu já trouxe isso de outras situações da minha vida. Lá na adolescência, quando eu estava lá na escola e eu tinha uma atividade para fazer e eu deixava para fazer em cima da hora. Entendi. E aí eu venho trazendo isso devagarzinho, onde não me prejudicou lá, mas hoje pode me prejudicar, né? E aí quando eu começo a perceber que tá me prejudicando, os gatilhos que perguntaram aí é justamente isso. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui com o meu negócio? A gente começa a perceber, a gente começa a se autoanalisar. O que está acontecendo? Por que eu não estou indo para frente? Eu consigo perceber que eu estou deixando para depois o patrocinarem. Sim. Digamos assim. Patrocine, né? A gente, inclusive. Patrocina. Patrocina aí. E aí eu começo... Não, mas isso aqui vai me dar um trabalho danado. E aí, quando eu começo a fazer, eu já fico cansada. E aí eu já pego o meu computador e minhas coisas aqui e vou lá para cima da minha cama. A cama a gente faz o quê? Dorme. Zona de conforto total, né? Não, vou sair da cama, vou pro sofá, a gente assiste TV. Deixa a TV ligada e tô aqui com o meu computador. Então não tem como fluir. Eu tô começando a buscar desculpas o tempo todo. Então aí eu preciso... Opa, peraí, tem alguma coisa aqui me sabotando. E aí que eu vou começar a tentar buscar meios para diminuir essa procrastinação que tá me atrapalhando. Isso aqui. Vai ter momentos que eu vou fazer isso? Vai. Coisas mais simples. E é super normal. Não é preguiça nem doença. Tá? Entendi. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Assim, eu acho que quem é preguiçoso, eu acho assim, existem pessoas preguiçosas, Tenaelen? Tem pessoas preguiçosas, gente. Tem gente que nem gosta muito assim de trabalhar, não. Vamos na moral mesmo. Se você não gosta de trabalhar, coloca aqui, sobe na hashtag não gosto de trabalhar. Coloca aí que você só diz aí pra mim se vai ter algum corajoso. Corajoso. Assim, eu acho que a preguiça prejudica pra caramba, Sim. não é?
Mas assim, eu acho que existe um lance para eu entender quais os gatilhos para deixar de procrastinar, para evitar essa procrastinação. Primeiro eu tenho que perceber que eu estou procrastinando. Aí a minha pergunta em cima disso cara, como que eu percebo? Eu acho que tu já até respondeu, mas tipo, como que eu percebo que eu estou procrastinando? Só quando de fato eu começo a me prejudicar, ou existe um outro, sei lá, uma outra deixazinha que eu tenho que acender o alerta para quem está em casa agora, de repente está na dúvida, cara, será que eu estou procrastinando? Será que eu estou sobrecarregado? Será que eu estou com preguiça? Qual que seria a deixa, assim, pro cara perceber que as coisas estão começando a dar errado na vida dele por conta dessa procrastinação? Que ele tá de fato procrastinando. Sim, já está procrastinando. Isso. Então, a gente começa a perceber os prejuízos. Com os prejuízos, né? Que aí é que a gente não quer, ninguém quer ter prejuízo. Entendi. Então, com os prejuízos, eu começo a acender o alerta. Epa, peraí que não é bem assim. E aí eu vou começar a perceber como é que a gente vai andar no escuro e chegar no fim da linha, assim. Então, eu vou começar a entender o que de fato é isso. Vou procurar saber o que é procrastinação. Como a gente falou lá no início, deixar coisas importantes para depois. Eu tô fazendo isso, aí vem o processo de autoanálise. Eu tô fazendo isso? É isso que eu tô fazendo? Ou eu não, ou eu nem quero fazer. Eu tô fazendo uma atividade que de fato não me dá prazer nenhum, eu não tenho interesse nenhum. Não tem importância nenhuma de fazer. Porque a procrastinação é uma atividade importante que eu tenho que fazer. Entendi. Mas eu deixo para depois. Entendi. Vinícius Assad respondido. Um abraço para Marques também. Marques Assad, pai do Vinícius. Grandes empreendedores lá de Santa Inês. De todo o Maranhão, na realidade. Uma empresa já bastante consolidada no mercado de medicamentos, inclusive. Vamos voltar aqui pro chat e a gente vai conversando mais, tá? Deixa eu ver. Fabiana Carla Baima botou aqui um monte de palminha que eu não consegui nem conferir mais. Pra quem é míope, então, uma hora dessa. Qual é a diferença entre procrastinação e preguiça? Já foi respondido, meu amigo Nando Sanin, tá? Foi feita essa pergunta aqui na frente, muito legal. Tiago Amorim, forte abraço. Fernandinho Carvalho, a terapia pode ajudar a combater a procrastinação? Sim, claro! Ó, a Tanaela tá aqui pra isso, cara. Boa! Sim, claro. Como? Ó, a gente consegue sozinho? Sim, conseguimos. Agora imagina, um caminho que é assim, sozinho, eu vou andar muito. E com ajuda, eu vou assim. É muito mais viável pedir ajuda. Então, na terapia, a gente faz isso. A gente ajuda, a gente conduz o paciente a achar os seus próprios caminhos. Não sou eu que digo para ele, ei, tu tá procrastinando, tu tem que fazer isso, isso e isso. Não, quem acha é a própria pessoa. Só que com a ajuda do terapeuta, né? No caso, eu. Então, Adorei essa parte. No caso, ela, muito bem. Então, com ajuda é muito mais fácil, muito mais viável, né? Muito mais fácil. Mas tem pessoas que conseguem sozinhos, sim. Eu sempre digo para as pessoas que eu acompanho, né? Que a gente não é um robô. A gente não é um robô e a gente tem as emoções, a gente tem situações, a nossa vida é altos e baixos. Tem hora que a gente está com um sucesso profissional imenso e, de repente, é assim na vida do empreendedor. Todos. Como eu falei anteriormente, eu já passei por isso, tenho uma pequena experiência e teve, sim, nessa pequena experiência, altos e baixos, onde a venda subia, que a gente pensava, não vamos dar conta, não tem mais, não dá mais, e de repente caía, eita, e agora? E todo mundo esqueceu de nós. Entendi. Então, não somos robôs e a gente precisa, sim, de ajuda, a gente precisa de um apoio, e os pequenos empreendedores precisam de apoio de família, de amigos, tá apoiando, tá comprando, tá indo, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Entendi. Né? E por falar em apoiar, Tenaelen, chama a galera aí, vamos curtir todo mundo que tá online hoje aí, que tá passando pela live. Cara, vamos se inscrever no canal, vamos do lado aí, embaixo do nosso vídeo,
tem lá inscrever-se, se inscreve no nosso canal e aí já aproveita e do lado você tem um sininho também, clica no sininho para receber as notificações de quando nós tivermos conteúdo novo, tá bom? Se inscreve no canal. A gente tá cansado, na realidade segunda-feira é um dia punk, difícil pra caramba. Os rostos aqui nos bastidores, a galera tá cansada, até na Ellen também hoje trabalhou, eu trabalhei, todo mundo cansado. E o podcast não é só sentar aqui e apresentar um conteúdo, a gente tem que estudar, tem que trabalhar as mídias, tem todo um trabalho que é feito até chegar no momento da entrevista para poder levar esse conteúdo gratuito ao empreendedor, às pessoas que precisam. Então, o que você pode fazer por nós é se inscrever, né, e dar um joinha aí, curtir, para que a gente consiga levar esse programa para mais gente aí no Brasil, né? É um programa que pode chegar a qualquer canto do mundo hoje, né? Eu sempre falo que quando eu vou para palestra, para essas coisas, que é como se fossem sementinhas, que é do bem. E a gente tem que espalhar, que sejam sementes que levem o que for bom, a gente vai levando. Exato. Que não for bom, a gente deixa pra trás. Cara, e esse podcast é bom pra caramba, porque tem de gente parando a gente na rua pra falar, cara, que da hora essa ideia e tal. Então, assim, modéstia à parte, é bom pra caramba, tá? Então, vamos lá se inscrever no canal, vamos dar uma inscrevidinha aí. É de graça, você gasta pouca coisa de digital só pra dar uma curtida e ajudar a gente a fortalecer o canal, beleza? Tem mais pergunta aqui. Tena Ellen, o empreendedorismo feminino... Olha, essa pergunta é boa, hein? O empreendedorismo feminino, materno, tem uma carga ainda maior hoje em dia. Qual a melhor dica para que as mamães empreendedoras não se deixem levar pela procrastinação? Abraço, mimos da Dani, na pessoa da nossa amiga Daniele. Então, ser mãe já é uma tarefa e tanto, né? Ser mãe empreendedora, mais ainda. Mas, assim, uma diquinha de ouro, priorizar as tarefas. A gente precisa priorizar as nossas tarefas. O que é que eu vou fazer? Eu sempre falo muito sobre o aqui e o agora. Eu só tenho hoje. O que é que eu vou fazer hoje? Meu dia tem 24 horas. Acordei, eu acredito em Deus, e Deus me falou, tá aqui, 24 horas sem garantia, porque pode acontecer alguma coisa pra mim. Isso comigo, né? Então, eu tenho as minhas 24 horas, eu preciso organizar. Eu vou priorizar o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que cuidar da minha casa, e eu tenho que ter um tempo para o meu negócio, então eu vou organizar o meu dia, organizar esse tempo, que seja tempo de qualidade, no que eu for fazer. Se eu estou no meu papel de mãe, então eu tenho que ter um tempo de qualidade como mãe. Se eu estou no meu negócio, eu tenho que ter aquele tempo de qualidade. Então, o que é aqui o principal para mim hoje? Pela manhã não dá para mexer no negócio, então eu não posso fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu vou priorizar. Pela manhã é meu filho, à tarde é meu negócio. Aí vai dependendo do negócio da pessoa. Do dia a dia, não é a rotina de cada um. Então não tem como eu fazer isso. A pessoa tem que olhar o seu dia e organizar o seu dia. Tá, hoje, o que é que eu tenho para hoje? Entendi. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Quais são as minhas prioridades? Mas essa dica é muito valiosa. Porque, assim, a maioria das pessoas acorda e nem lembrou de agradecer a Deus. Primeira coisa é essa, né? E aí, como é que vai lembrar do que precisa fazer? Cara, daqui a pouquinho eu acho que a gente vai entrar mais no assunto. Eu também vou dizer uma coisa que me ajudou bastante. Eu vou dar uma dica de que me ajudou bastante com a minha procrastinação. Foi um cara chamado Jerônimo Telmo. Eu acho que não sei se tu já ouviu falar desse cara, mas ele é incrível. Hoje ele é coaching. E na época eu percebi que eu estava procrastinando porque eu estava atolado na ansiedade. Assim, eu estava muito ansioso. E aí eu sou um cara de me analisar muito, de procurar entender o que tem acontecido comigo, está acontecendo comigo e tal. E aí eu descobri que eu estava ansioso porque eu estava procrastinando. Procrastinando. E eu tava procrastinando, e aí vai vir a pergunta agora. Eu tava procrastinando porque eu sofri um trauma absurdo, que foi a perda do meu pai. E assim, tudo começou a ficar muito difícil a partir do momento em que eu tinha que dividir a dor desse luto com a necessidade de fazer alguma coisa que me tirasse do meu luto. Assim, eu queria muito viver o luto.
sei se tá dando para compreender quem tá em casa, assim. Eu perdi meu pai em fevereiro de 2019 e, assim, para quem conhece a minha história, eu era muito ligado, muito próximo a ele. E assim, foi uma perda absurda, uma dor absurda, porque eu não estava preparado para isso, a gente não estava preparado, acho que ninguém tá no final das contas, mas era um momento bem, bem complexo. E aí, vou dar um exemplo para quem é advogado e está me assistindo. Virou uma tarefa hercúlea ter que abrir o programa chamado PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, e ter que fazer uma petição, peticionar alguma coisa lá. Aquilo gerou um trauma assim, absurdo na minha cabeça. Toda vez que eu abria o PJE, eu não queria estar fazendo aquilo, eu queria estar vivendo o luto, estar pensando no meu pai e tal, em tudo que eu tive que fazer depois que ele se foi. E aí eu comecei a procrastinar. Eu posso dizer assim, eu não era um procrastinador profissional até esse período. Depois que eu perdi o meu pai, eu virei um procrastinador profissional. Porque eu não queria fazer, não me dava prazer, eu queria chorar, eu queria estar no meu canto e tal. A minha pergunta é, esse tipo de trauma, o que aconteceu comigo? Foi uma exceção? Ou de fato esses traumas podem desenvolver procrastinação de alguma forma na vida das pessoas? Sim, podem. Como eu falei anteriormente, a gente vem trazendo isso devagarzinho com tudo que acontece na nossa vida. É como se fosse um copo vazio. E tudo que acontece na nossa vida, pequenos traumas, né? Pequenos e grandes. Porque aí vai de cada um, né? Do que é vivido, vai enchendo esse copo. E chega uma hora que não dá, que derrama. E aí que pode sim se transformar na procrastinação propriamente dita, né? Como problema, digamos assim, como um problema. Gerar um problema maior. Sim. Então, os pequenos traumas vão se acumulando, as coisas. No teu caso, pode ser ou pode outra pessoa também viver. Vem a culpa. Poxa, eu não quero fazer isso porque... Como se eu fosse esquecer dele. Sim, sim. Né? Eu não quero esquecer dele agora. Eu quero continuar vivendo e lembrando isso daqui. Se eu me distrair com o que eu tenho que fazer, que é necessário, que é importante, eu vou acabar esquecendo daquele momento bem ali. Eu vou tirar meu foco daquele problema. Faz todo sentido o que tu tá falando. Todo sentido. Pra mim. Todo sentido. Eu nunca tinha ouvido. A primeira vez que alguém me fala sobre isso. Mas, enfim, procrastinar, para você que está em casa, ou seja, todo mundo já procrastinou alguma vez na vida. Estou lendo uma mensagem de Paulinha lá do IG aqui. Paulinha lá do IG, um abraço, minha amiga. Deixar de corrigir as provas dos meus alunos para acompanhar vocês é procrastinar. Tá procrastinando... Pro bem. Pro bem. Então, procrastina, tá? Arrocha. Não deixe de procrastinar hoje, não. Viu, Paulinha? Depois a gente resolve. Depois a gente resolve, tá? Manda umas provas lá e o gabarito que até eu te ajudo nesse negócio. Procrastinar é um problema que todo mundo já fez alguma vez na vida. Não é nenhum problema, um ato, uma atitude que todo mundo já fez alguma vez na vida. Porém, quando isso te afeta, te tira do eixo, né, normal do teu dia a dia, aí, cara, tem um problema. Isso acontece com tudo. O cara que bebe... mas quando, enfim, até ele bebe e tal, e isso não atrapalha a vida dele. A partir do momento que a bebida, eu não tô dizendo que ninguém tem que beber, gente, tá? Aqui não tô dizendo isso não. Tô dizendo o seguinte, que quando qualquer coisa, inclusive a bebida, começa a tirar te tirar do eixo, te tirar da razão, tá te fazendo mal. Quando você come muito. Tudo que é demais faz mal. Exatamente. Então procrastinar não é que... Se você procrastina de alguma forma, não é que você está doente ou que você está precisando se internar porque está doente. Mas quando essa procrastinação começa a te prejudicar, você tem que abrir o olho e procurar a Tena Ellen para te ajudar a resolver. Tá bom? Rayane, prazer, está perguntando assim, ó. Existe alguma associação da procrastinação com distúrbios mentais como ansiedade e depressão? Acho que a gente até respondeu antes de eu ler a pergunta. Ou a mesma pode evoluir para esses distúrbios? A procrastinação digamos que fosse um sintoma, que seja um sintoma dos outros transtornos. Eu estou com os outros e a procrastinação pode ser um sintoma diretamente ligado. Entendi. Depressão. A pessoa pode viver um trauma, pode viver um momento da vida dele e que levou àquela situação, né? Já que já acumulou várias coisinhas aí durante a vida dele e vem a procrastinação só
como se fosse a cereja do bolo, digamos assim. A mesma coisa com a ansiedade. Também é um sintoma da própria ansiedade. As pessoas hoje, assim, a ansiedade cresceu absurdamente. Falar um adolescente, não falar de ansiedade é muito nada, né? Porque a grande maioria dos adolescentes, dos jovens, adultos, crianças, estão aí com sintomas de ansiedade. Do mais leve aos mais transtornos mesmo, né? Sim. Gerando transtorno, prejuízos enormes aí, principalmente com a pandemia, né? E aí, como a gente falou, acho que foi você mesmo que falou sobre o imediatismo. Sim. Essa geração é muito imediatista, mano. E impulsiva. Eu quero né? meu iPhone hoje. E impulsiva. E a impulsividade é um subproduto da procrastinação. Sim, entendi. Né? Então, é tudo muito rápido. Entendi. E aí, com os transtornos, depressão e ansiedade, pode sim ser a procrastinação ser um sintoma e um alerta para esses transtornos, né? Entendi. Legal, legal. Queria mandar um abraço para minha amiga Ana Lúcia Gonçalves, mamãe da Moisiane. Um abraço para minha amiga Moise. Tá aqui com a gente também, tá ao vivo. Um abraço. Ó, a Paulinha disse assim, ó, quero ver... Deixa eu ver, não é isso. É isso aqui. Não gosto de trabalhar, mas trabalho muito porque gosto de colher os frutos. É uma boa estratégia para vencer a procrastinação, né? Não pensar no imediatismo ali de ter o resultado na hora, mas pensar o seguinte: eu vou trabalhar. Exatamente. Eu vou fazer isso porque eu sei que no futuro eu vou colher. Boa dica, boa dica. Lembra que eu falei que não é uma atividade prazerosa, mas é importante. A gente não quer. Se a gente pudesse ter dinheiro, ok. A gente não é herdeiro. É importante. Trabalhar é importante. Sim, muito. Não é tão prazeroso. E ajuda também a vencer a ansiedade, ajuda a vencer... dependendo, né? Depende de como tu encara teu trabalho. Acho que tem trabalho que até se tu não gosta do que tu faz, tu tá num ramo que tu não curte, de repente isso até prejudica a tua ansiedade e a tua procrastinação. Mas se você gosta do que você faz... Cara, uma baita chance de tu conseguir vencer, né, a procrastinação e a ansiedade. E também tem outra, né? Nem se eu não gosto do que eu faço, eu vou largar. Não, eu vou ter que aprender a amar o que eu faço. Entendi. Aí que é muito mais... traz muito mais lucro. Entendi. Pra vida mesmo, né? Mas... Eu preciso amar o que eu faço. O que eu tô fazendo hoje. Hoje eu tô vendendo doces. Tem um negócio de doces. Eu preciso amar aquilo ali. Como é que eu vou fazer doces? Eu vou jogar um monte de ódio em cima do doce, não vai nem prestar. Não vai rolar. Não vai rolar. Olha, Moisiane, por exemplo, né? Moisiane, um beijo. Ela é formada. Sim. E ela tem o negócio dela. Sim. Que deu super certo. As duas coisas ela faz muito bem. Faz muito bem. E ela ama o que ela faz, né? Hoje ela trabalha mais com empreendedorismo. Isso. Então, ela aprendeu a amar aquilo ali. Aí vem a questão da remuneração. Sim, que aí... Também é um passo muito importante. Sim. Rende. Às vezes a gente tá... Eu até gosto do que eu faço, mas não me rende. Aí vai gerando uma frustração. E aí eu tenho que buscar novos ares ou aprender a lidar com aquilo ali de uma maneira melhor para me trazer um retorno maior. Sim, legal. Isso é legal. Eu tô falando sobre esse retorno. Tem um livro também, você que está em casa aí, cara, invista em livros. Invista, meu amigo. Se você tiver... Em vez de você estar... Eu não estou dizendo para você não estar nas redes sociais, não. Mas tira um tempinho, tire 15 minutos durante o dia, durante a manhã, e 15 minutos antes de dormir para você ler um livro. 15 minutos só, de manhã... E 15 minutos no fim do dia, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Fez na minha. Só esse ano eu bati minha meta de livros lendo assim. E aí, quando mais você lê, mais você quer achar tempo para ler e isso vai rolando. Um livro que nós aqui do podcast amamos e praticamente... Eu estava conversando outro dia com o Gustavo sobre ele. Chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Um livro fantástico. Fantástico. Você tem que ler esse livro. Se você é empreendedor, você tem que ler esse livro. Esse livro fala do cara que estava... Ele queria... O pai rico dele ensinou ele a sair da corrida dos ratos.
que é corrida dos ratos? Corrida dos ratos é quando você faz sempre a mesma coisa, querendo coisas diferentes. Obter resultados diferentes. Então você faz todo dia as mesmas coisas, mas sabendo que aquilo não vai te levar onde você quer, mas mesmo assim você continua fazendo, esperando que você tenha um resultado diferente. E aí a corrida dos ratos, ele exemplificou como aquela galera que trabalha muito, arduamente, mas não ganha dinheiro trabalhando pra caramba. E aí ele disse, eu tenho que achar um jeito de sair da corrida dos ratos. A corrida dos ratos, trazendo para o nosso dia a dia, é uma coisa, é um ato, é uma, sei lá, é um fato que traz a procrastinação aos níveis mais absurdos. Tu quer ver um exemplo disso? Imagina você aí que é empreendedor, contrata um estagiário. O estagiário, com todo respeito à nova geração, é uma galera, mas é um cara que gosta muito de estar nas redes sociais, por exemplo. Sim. Mas ele estava numa pressão absurda para conseguir um trabalho, porque ele já está completando 17 anos e nunca trabalhou na vida, e a família está botando ele de fora de casa para poder trabalhar. E aí chega no momento em que ele aceita aquele trabalho, porque ele tem que trabalhar, mas não que ele goste daquele negócio. Tá dando para compreender, você que está em casa. Aí o que acontece? O cara começa a trabalhar lá, mas ele passa o dia todo nas redes sociais. Fazendo o quê? Procrastinando. Por quê? Porque ele não quer estar ali. Ele quer estar onde? Numa coisa que traga prazer imediato, que é o quê? As redes sociais. O que acontece? Qual que é o fruto disso? Esse cara tá perdendo o tempo da vida dele, porque assim, mesmo por mais que ele se esforce em amar aquilo que ele quer fazer, e aí eu não estou dizendo que o que tu falou tá errado, pelo contrário, tá certo. Mas antes você precisa ter um direcionamento. Cara, você gosta de redes sociais? Gosto. Vou fazer um curso para tentar ser influencer. Entendeu isso? Uhum. Então já vai uma dica para quem quer empreender. Não adianta, cara, você tá no lugar que você tá sendo infeliz. Se não é o que você gosta, se não é o que você quer fazer, mas você precisa muito, continue trabalhando, mas comece a pensar em objetivos, em coisas que te tirem dessa rotina e que te levem para um nível que te traga felicidade. Porque senão você corre um sério risco de ser um procrastinador para a vida inteira. E aqui entra mais um adendo. Tem gente que procrastina a vida inteira. De forma doentia. Uhum. Tem gente que vive a vida inteira reclamando da vida sem perceber que está procrastinando. E isso, cara, é muito triste desperdiçar uma vida procrastinando. Por quê? Porque não gosta do que faz. Então, minha dica é, vamos buscar aquilo que traga felicidade pra gente. Ou então aprender a amar aquilo. Por exemplo, eu aprendi a amar direito. Eu fiz faculdade de direito por pressão do meu pai. Então, quem assistiu o primeiro episódio aí sabe do que eu tô falando. Mas eu aprendi a amar o curso. Eu aprendi a amar a profissão. Agora, se eu não gostasse desse negócio, fosse por uma pressão, eu já tinha pulado fora do barco e procurado vender alguma coisa. Porque eu amo vender. Então é mais ou menos isso. Procrastinar pode ser um prejuízo absurdo para tua vida, mas também pode ser o estopim para você virar a chave e começar a fazer uma coisa diferente que te traga felicidade. Tem uma situação muito interessante falar e citar, né, sobre as pessoas não diagnosticadas que são TDAH. Elas são mais suscetíveis à procrastinação. Então, elas sofrem demais com isso. Por que elas são mais suscetíveis a isso? Devido ao foco. Dificuldade de manter o foco. E aí a pessoa que não é diagnosticado acaba sofrendo mais. Por quê? Aí quando tu falou sobre a vida inteira procrastinando, vem a questão também dos transtornos. Como a Rayane citou, né? Ela citou depressão e ansiedade e tem o TDAH também. Porque essas pessoas, hoje, né? Os adultos TDAH que não têm diagnóstico, porque antigamente era menos diagnosticado. Não que não existia, não era diagnosticado e as pessoas aprendiam a viver com aquele... Então, não é que hoje tem um boom de TDAH. Sim, pelo contrário, sempre existiu muita gente, só que com um pouco de diagnóstico. Sim, assim como o autismo. Sempre existiu, sempre teve aí. Só que não eram diagnosticados. Eram aqueles, esse aí é doido, menino. Hoje dá trabalho vulgarmente só, falando, né? Não, isso aí não vai nem pra frente. Mas não, se tivesse os estudos, com o avanço dos estudos, da tecnologia, hoje estão todos sendo diagnosticados. Que da ou hora. A maioria, né? Ainda e aí bem, as né? pessoas com TDAH que têm as dificuldades, as grandes dificuldades de concentração, de atenção, têm
mais vulnerabilidade à procrastinação e sofrem demais. Aí passou a vida toda procrastinando, mas não sabe nem o porquê. Entendi. Aí começa a pensar. Eu atendi um rapaz, isso me fez lembrar, né, que ele tem 22 anos. E aí quase meia idade, tá quase fazendo a meia idade. Né? 23, também acho. 23. E aí ele chegou, né, demanda espontânea, e começou a falar e disse que sofria demais com a procrastinação, que não aguentava mais. E aí a gente começou a levantar hipóteses e estudos, e aí encaminhei para o psiquiatra, né? E lá ele voltou com o diagnóstico de TDAH. Então, passou uma vida sofrendo com a procrastinação, porque não entendia, e com 22 anos, é novo ainda, né? Sim. Buscou ajuda profissional por demanda espontânea para tentar entender o porquê disso. Cara, e aí acabou descobrindo um transtorno. Que com 22 anos ainda é um tempo muito legal para descobrir isso. Gente, olha, o que a Tena Ellen tá falando é muito importante. Procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional se você está passando por isso na sua vida. E assim, é um problema, eu volto a dizer, que tem afetado o mundo. O mundo sofre com procrastinação, o mundo. Sim. Procure ajuda. O fato de você procurar um psicólogo ou um psiquiatra não significa que você tem um distúrbio mental. Exatamente. As pessoas têm esse preconceito. Sim. E a gente vem tentando quebrar isso. No CAPES, a gente leva, né, para fora do CAPES, né? Sim. A gente tem os projetos, e aí tentando quebrar essas barreiras que saúde mental, quem procura os nossos profissionais são doidos. Não é isso. Eu sempre digo, é para não ficar. Sim. Para não ficar. E aí procurar bem melhor do que... Tem uma professora que fala que o custo do reparo é muito maior que o custo do cuidado. Sim, mas isso é muito verdade. Muito verdade. Vamos lá, um abraço pro Sr. Duduz aqui, que tá mandando um abraço pra gente. Abraço. Por gostar de trabalhar, ainda estou em sala de aula, a preguiça constitui uma doença em mim. Uma minha maravilhosa dupla de intelectuais. Abraço, querido Duduz. Juliana Teles, bem colocado. Tena Ellen, boa noite. Leonardo Barros, parabéns por esse assunto tão importante. Meu amigo Benedito Cabral, mandou a seguinte pergunta: até que ponto a procrastinação pode afetar a vida das pessoas? E aí aqui vem um pouco, porque eu já tô lendo a pergunta depois, né? Ele já deve ter feito essa pergunta há bastante tempo. Exatamente nisso, quando a procrastinação atinge níveis muito elevados, não é isso, Tena? Sim. Aí então a vida da pessoa começa a virar uma bagunça sem fim, né? Como um quarto desorganizado, onde você não acha nada. Né? Isso aí. O ponto alto são os nossos prejuízos. Acabei com uma empresa. Tem uma pequena empresa, eu quero essa empresa, eu quero vender isso daqui, e aí a procrastinação não deixou eu fluir. Entendi. Eu perdi meu... não tenho mais um equilíbrio emocional por isso. Uma coisa levou a outra, né? Virou uma bola de neve, e eu acabei perdendo. Perdi isso daqui. Eita, foi um prejuízo. Entendi. E tanto, né? E aí a gente percebe que foi por conta da procrastinação. Saquei. Cara, que assunto incrível. Vocês estão gostando aí em casa? Se você está gostando em casa, dá um joinha, diz que se está indo legal, sugira temas, faça perguntas, entra aí no chat com a gente, tá? Antes da gente ir para a parte que tem muita gente que perguntou aqui, o que eu faço então? Eu acho que a galera nem sabia muito bem o que era esse lance da procrastinação. Mas antes da gente ir para as dicas para você vencer a procrastinação, se você se encaixou nesse perfil de procrastinador como eu me encaixei. Eu não tenho mais dúvidas, porque eu descobri isso também um pouco. Enfim, meu pai foi em 2019. Nós estamos em 2022, então assim, um pouquinho depois, um ano depois, eu percebi que eu estava procrastinando por conta disso. Mas é um tempo que você precisa, se você se encaixou nesse perfil, procure ajuda e ajude outras pessoas a encontrar essa resposta, porque a gente está falando, no final das contas, de resposta. E antes da gente chegar nesse tema do que de fato pode te ajudar a vencer a procrastinação, eu queria bater um bate-papo rapidão com a Tena Ellen sobre... Será que existe um perfil específico para procrastinação? Por exemplo, tem um monte de gente que vai assistir essa live, que está assistindo a gente agora, mas gente que vai assistir depois, quando procurar o tema assim, o que fazer para vencer a procrastinação no YouTube, vai cair no nosso vídeo. E isso pode virar um corte depois para que eles consigam ver exatamente essa parte.
existe, na tua opinião, um perfil ou perfis de pessoas que são mais tendenciosas a procrastinar? Bem, como foi falado, né, que todo mundo já fez isso alguma vez. Eu digo aquela procrastinação mais... crônica. Isso. Será que tem? Então, como todo mundo já fez isso alguma vez, né, os estudos dizem que 20% da população adulta tem procrastinação crônica, né? Então, é muita gente. Então, existe sim um perfil. Existe sim. Só que aí vem a questão do meu histórico. Do histórico de vida de cada pessoa. Do que já passou, de tudo que já viveu, né? Aquelas pessoas que aprenderam com os pais. Né? Os pais são assim. Tem uma herança de criação. Uma carga genética, sim. E aí vem, como eu falei lá no início, da cultura. Então, a minha família sempre foi assim. Então, provavelmente, eu vou levar isso em algum momento da minha vida. Entendi. Né? Então, faz parte de um perfil, sim. Legal. Por que eu tô te perguntando isso? Olha só. Tu pode me dizer se eu tô errando, se eu tô viajando na maionese. Abraço minha amiga Dulce, que já entrou com a gente também aqui. Forte abraço. Mandei abraço no começo da live pra vocês. Abraço meu amigo Isael. Muita gente dando joinha aqui, dizendo que tá gostando. Uma pessoa que quer agradar todo mundo. Você não tem esse perfil de pessoas? Sim. Eu quero agradar fulano, quero agradar ciclano, eu quero fazer isso. Essa galera eu acho que tem um perfil procrastinador. Porque assim, às vezes deixa de fazer uma atividade por medo de não agradar todo mundo. Exato. Não é? Sim. Tu quer ver uma outra galera que eu acho que tem esse perfil? Aquela galera negativa. Todo mundo conhece alguém muito negativo. Tipo assim, alguém que passa o dia todo reclamando de alguma coisa. Essa pessoa tem medo de fazer ou deixa sempre pra depois. E o gatilho que ela usa é o quê? Talvez estou falando bobagem, tá? Não. Isso faz parte das crenças que eu falei lá do início. Sim. Faz parte. Então, tipo assim, o perfil é muito definido pela crença. Sim. Do que a gente acredita. Sim. Por exemplo, se não for extraordinário, vai ser horrível. Isso. É disso que eu tô falando. Boa. Se não for extraordinário, vai ser horrível. Então eu não vou fazer. Entendi. Porque vão me criticar. Isso. Vão me criticar. Diferente de que também é uma crença, eu não consigo. Eu não consigo fazer. Mesmo ao redor, todo mundo te falando, tu é capaz. Mas eu acredito que eu não consigo. Eu sou negativa, eu sou pessimista. Isso, esse perfil, exatamente esse perfil. Então, faz parte, sim, e tá lá naquelas crenças, onde o que eu acredito, eu quero muito agradar aquela pessoa. Se eu não conseguir, vão me criticar. Eu tenho que fazer exatamente o que aquela pessoa quer, não como eu vou fazer, não como eu sei fazer. Se eu não conseguir agradar aquela pessoa, eu nem vou fazer. Entendi. Cara, essa parte eu achei legal, toda a parte, assim, o podcast inteiro, o episódio inteiro tá muito massa, mas imaginar que existe um perfil mais propício a procrastinar, o negócio, eu sei que depende de inúmeras variáveis, assim, mas pensar que se você tem um comportamento X, Y e tal, você tem mais tendência a procrastinar, é um negócio que pode ajudar muitas pessoas que estão assistindo, que vão assistir e pensar o seguinte, cara... Eu faço muito isso. Pô, será que você quer agradar muita gente? Será que você tá aí e é dessas pessoas negativas? Eu não vou conseguir fazer. Tudo ou é perfeccionista? Eu preciso fazer, mas tem que sair no top do top, não sei o quê. Se você tem esse perfil, cuidado, porque você pode também desaguar nesse mar da procrastinação que pode te levar a um prejuízo absurdo. Vamos agora vamos virar a chave para a gente falar de como as pessoas podem ficar curadas, vou usar esse termo, mesmo não sendo uma doença, da procrastinação. Mas antes de falar sobre isso, eu quero mandar um alô especial e falar aqui dos nossos patrocinadores, BW Studio, que é esse lugar aqui legal onde tudo acontece, JSNet, provedor e conexão com segurança. Não adianta você ter tudo do bom e do melhor aí, dos melhores equipamentos, se você não tem uma internet boa, né?
Aí eu já quero te dizer o seguinte, se você tem um projeto para ser youtuber, para ser influencer, ou se você tem muita vontade de ter o seu próprio podcast, deixa eu te dizer uma coisa, entre em contato com a galera da BW Studio, porque esses caras, eles são capazes de fazer o teu sonho sair do papel. E se você tá procrastinando nesse negócio, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sai desse negócio de procrastinar e corre atrás do teu sonho. Chama a galera aqui da BW Studio para poder te ajudar a realizar. Tá bom? E você que tá querendo patrocinar e acha que esse negócio é muito caro, que é muito dinheiro patrocinar, deixa eu te dizer uma coisa. Entre em contato com a gente porque nós temos as melhores propostas para você e você vai conseguir sim ter o seu nome exposto aqui para milhares de pessoas. O nosso último podcast alcançou 5.600 pessoas só na live. Só durante a live, 5.600 pessoas. Então, durante todos esses episódios aí que nós vamos gravar durante o ano de 2023, com fé no nosso Senhor Jesus, seu nome pode estar exposto aqui com uma propaganda com um custo-benefício absurdo e no... como é que eu posso dizer? No boom da comunicação, que é o podcast, né? Todo mundo hoje, antigamente, ouve rádio, ainda se ouve muita rádio, mas hoje todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço do meu vínculo trocam a TV pelo podcast. Por quê? Porque são custos que antes você precisava pagar. Hoje você não precisa mais, né, cara? Eu sempre brinco, Tenaela, se a gente fosse cobrar pelo conteúdo que nós estamos oferecendo aqui no Empreender Pod, a minha amiga Moisiane e eu, com toda essa galera da BW Studio, do grupo BW, cara, a gente ia cobrar uma grana, hein? A gente ia cobrar uma grana. Mas tá saindo de graça. De graça só se você se inscrever no canal, senão eu vou ter que mandar um boleto pra tua casa. Tô zoando. Mas se inscreve no nosso canal, tá? Nós conseguimos, na primeira live, nós conseguimos mais de 110 inscritos no canal. Olha só que da hora. Então vamos todo mundo se inscrever? Eu vou dar um minuto pra você se inscrever aí, tá bom? Você quer se inscrever agora? Vamos lá, vem junto comigo, se inscreve. Clica aí no sininho do lado, dá um joinha também, porque isso fortalece demais o canal e ajuda a gente a chegar para mais gente que quer entender um pouco sobre procrastinação, sobre empreendedorismo, tá bom? Olha, tem uma pessoa que eu acho que tu não conhece, nunca ouviu falar dela, tá aqui. Tenaia Marinho. Dona Conhece? Formiga. Dona Formiga, um abraço pra você, Dona Formiga. Cadê você? Cadê você, Dona Formiga? Não nos abandone. Um abraço. Cara, eu tenho muito orgulho dessa moça. Ela vai chorar aqui, né? Vamos parar com esse negócio, tá bom? Vamos lá subir a hashtag Volta Dona Formiga. Volta, Dona Formiga, sobe aí, né? Tô nessa já. Obrigado, Isael. Um grande abraço, meu querido amigo. Tem uma pergunta aqui da Fabiane Leites. É Leites, isso. A procrastinação está ligada à ansiedade? Sendo assim, pode ser uma doença? A gente respondeu, mas a Tenaela pode falar um pouquinho mais antes da gente entrar nos nossos objetivos de como vencer a procrastinação. A ansiedade é um transtorno, né? Quer dizer, todo mundo é ansioso. Como a gente falou lá no início, tem um limite. Tudo que é demais faz mal. Sim. Ansiedade é um comportamento normal do ser humano, né? Ansiedade demais, além do limite, é um transtorno. É uma doença que tem cura, é curável. Faz o tratamento, se for necessário, o medicamento. E como eu falei lá, agora há pouco, a procrastinação é um subproduto também da ansiedade. Então, está diretamente ligada, né? Todo ansioso procrastina, provavelmente. Todo procrastinador é ansioso, tem uma ligação muito forte, né? Mas não necessariamente. Não necessariamente quem é ansioso procrastina e quem procrastina é ansioso. Porém, a grande maioria faz essa ligação aí. Sim. Ah, então tá aí. Tá explicado. Ô, Christian Mary, eu não sei qual é a tua pergunta, que eu já fui atrás aqui e não consegui achar. Faz de novo, tá bom? Por favor, que eu tô aqui. Tô aqui de olho. Um abraço pra minha querida esposa Maiane Fernandes, dizendo assim, ela é maravilhosa. Essas baixinhas se entendem, né? Tá falando pra tu aqui, viu, Tenaeli? A minha esposa. Ela é maravilhosa. Um abraço, Moisés. Abraço todo mundo, tá bom? Abraço. Leliane Costa, Ana Cleia Paiva. Abraço geral aí pra vocês. Vamos falar de como vencer a ansiedade? Desculpa, a procrastinação? Bora lá, né? A procrastinação. Existem algumas coisinhas que precisam ser feitas, né? Para vencer essa procrastinação aí crônica, como que tá trazendo um monte de prejuízo para muita gente,
né? Então, bora lá. Respiração, né? A primeira coisa. O ato de respirar corretamente ajuda muito. Por exemplo, eu tenho algo para fazer e aí eu fico inquieta e eu começo a perceber que eu estou procrastinando, né? Eu já estou em outro nível. Eu já não estou mais só levando e empurrando a procrastinação. Eu já estou começando a perceber que eu estou fazendo aquilo ali que está me prejudicando. Então, eu sento para fazer o que eu tenho para fazer aqui e minha cabeça me governa, digamos assim, entre todas as aspas, para fazer algo mais prazeroso. Mas eu sei que eu preciso daquilo ali. E eu tô como se fosse numa luta constante comigo mesma, né? Então, eu vou primeiro respirar com tranquilidade. A gente aí na internet tem inúmeras técnicas de respiração, de meditação, de parar e respirar e se concentrar e conectar com o aqui e o agora. Deixa eu entender. Tu tá me dizendo, então, que se eu aprender a respirar de forma correta, com a técnica específica de uma respiração lá e tal, ou algumas, eu tenho mais chance, por exemplo, primeiro de me acalmar, de me tranquilizar e de entender que eu estou procrastinando? Exatamente. Por quê? Vamos para um exemplo bem superficial, né? Bem superficial. Quando a gente está muito agitado, a gente não respira devagar. A gente não faz a nossa respiração correta. Eu tô aqui agitado, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô ansioso, eu tô, enfim, resumindo, agitado. Eu não vou respirar devagar. Então, bora lá. Bora parar com uma postura confortável, né? Uma cadeira dessa, por exemplo, super confortável. E aí... Cara, que da hora isso, mano. E aí eu já vou começar a me concentrar e me conectar com aqui e agora. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso priorizar esse tempo aqui e essa coisa importante, que não tem muito prazer, mas é necessário eu fazer. Então pra eu voltar a minha consciência que eu preciso estar aqui e agora para fazer isso aqui e agora, eu vou parar. Eu tenho que parar, eu tenho que desacelerar o meu cérebro. Então bora lá, respirar. A gente começa com 10, conta até 10, e aí depois tu já tá contando até 20, e aí por aí vai. Daqui a pouco tu tá fazendo aí algumas técnicas da meditação mesmo, da atenção plena, né? Sim. Que tem aí muita técnica bacana mesmo, tem cursos bem legal mesmo. Então a primeira dica para quem quer vencer a procrastinação é respira. Calma, respira. Tem um videozinho, um memezinho, respira, calma. Sim. É mais ou menos isso, né? Entendi. Então a primeira diquinha, bora parar, bora desacelerar. Entendi. Como é que eu vou desacelerar? Porque eu quero? Não, eu preciso fazer algo. Então vamos respirar devagar? Entendi. Até também é uma diquinha muito boa e valiosa para quem sofre com ansiedade, né? Com as crises de ansiedade. Isso me ajudou muito, Tenaelen. Assim, isso aí eu sou prova. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Muita, assim, tipo... Eu durmo muito mal, durmo tarde e acordo cedo. E uma das coisas que foi fantástica na minha vida foi ter descoberto esse lance da respiração. Tem uma que são de segundos, né? Tu inspira por 8 segundos, aí segura por 4 e solta durante 6 segundos. Alguma coisa assim do tipo. Cara, esse negócio, essa respiração, assim, me fazia dormir muito rápido. Muito rápido. Então, assim, faz todo sentido o que tu tá falando. Porque a gente acaba desacelerando, que tá muito acelerado. Oxigênio no cérebro, né? Sim, meu pensamento tá muito acelerado. Eu sempre, em consultório, eu uso uma historinha, sim. né? Que, por exemplo, quem já foi assaltado e tem essa experiência, a pessoa tá correndo aqui atrás da gente e a gente tá correndo e respirando muito rápido. Mas quando no caso das crises de ansiedade, que são comandos que levam para o nosso cérebro, né? Como se tivesse acontecendo alguma coisa e não está acontecendo, eu vou ter que respirar devagar. Num assalto eu não respiro devagar. Eu tô correndo, então eu tô respirando rápido. Sim. Tem lá, o meio tá me proporcionando aquilo ali para eu respirar muito rápido. Correr me faz respirar rápido. A agitação me faz respirar rápido. A mesma coisa quando eu quero fazer algo que me dá mais prazer.
eu vou ficar mais agitada. Sim. Então, para eu manter mais a calma, eu vou ter que parar, vou ter que me sentar de uma forma mais confortável, onde eu estico aqui a minha coluna. Sim. E aí eu vou respirar. Deixar o teu corpo um pouco mais relaxado. Saquei. Isso. Então, eu vou começar a respirar, eu vou começar a mandar outros comandos pro meu cérebro que, ei, calma. Entendi. Não tá acontecendo nada. Bora focar no que é mais interessante, no caso da procrastinação. Bora focar no que é importante agora. Isso de uma maneira inconsciente, claro. Bora focar, calma, respira. E aí a gente vai. Quantas vezes forem necessárias? 10? Já foi suficiente para me manter a calma e me manter no foco? Ótimo, perfeito. Legal. Não foi? Vamos mais. E aí tem uma hora que a gente até esquece que tá fazendo isso porque é gostoso de fazer. Entendi. A minha colega de bancada, Moisiane, mandou uma pergunta agora há pouco, que só agora eu consegui ver aqui. Mas em resumo é o seguinte. As redes sociais... Antes, tu deu um exemplo aí de um cara que tá correndo atrás de outro, tentando assaltar. Mas, cara, por exemplo, a minha ansiedade, ela tem vários gatilhos, vários. Um deles são as redes sociais. E ela falou uma coisa interessante, assim... as redes sociais, elas acabam por também o uso excessivo, né? Ou quando você usa bastante as redes sociais, você acaba tendo vários picos desses em que tua mente acelera muito e tal, sejam por motivos positivos ou negativos. Mas assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha a noção de que as redes sociais, elas podem ser um meio de trabalho, um meio de marketing, um meio de um monte de coisa, mas elas não são nossa vida real, no final das contas, né? Exatamente. E falar sobre rede social também tá naquelas atividades procrastinadoras. Tipo, eu tenho um TCC para fazer aqui, né? Sim. Eu tenho um TCC, mas eu vou olhar aqui meu celular, minhas mídias, rapidinho. Nesse rapidinho que eu botei antes... Já era. Já era. Porque dá prazer, tá aqui, tá tudo na minha frente, imediato. Tudo que eu quero eu vou achar bem aqui. E aí já foi 40 minutos. O que me dá trabalho para fazer, que eu vou ter que pensar para produzir, que é meu TCC, que é minha planilha, que é minha empresa, que é meu produto que eu vou vender... Dá trabalho para fazer, para pensar. Então, é mais custoso. Nas minhas redes sociais, não, tá tudo aqui. E essa poderia ser uma... Passa assim, ó. Poderia já ser um segundo tópico para vencer a procrastinação. Se livre da distração. Tá vendo? Os meios, pode ser. Mas aí eu ia falar de outra Sim, forma. Vamos lá. A questão enfim, mas bora lá. Falei primeiro da respiração, sim, né? Sim, perfeito. Uma segunda diquinha também, que eu falei já, lá quando eu acho que foi a Dani que me perguntou sim. Sobre a divisão de tarefas, sobre priorizar as minhas tarefas. Eu vou dividir o que é que eu vou fazer hoje, aqui e agora, né? O que é que eu vou fazer hoje, o que é importante eu fazer hoje. Por exemplo, vou usar o exemplo do TCC, né? Nosso cérebro é muito literal. Eu penso, eu tenho que fazer meu TCC. Tem, sei lá, 30 páginas, 40 páginas para eu fazer. Então, eu vou me desesperar com aquilo ali. Sim. E aí, eu não vou... Meu Deus, não vai dar tempo, não vou conseguir fazer. Então, eu vou dividir. Não, calma. Respira. Bora lá, dividir o que é que eu preciso fazer hoje. Eu preciso fazer, sei lá, o sumário e a introdução. Vou começar a dividir. O que é que eu vou fazer hoje na minha empresa? Eu vou planejar o que eu vou jogar nas mídias, eu vou planejar o meu produto que eu vou vender hoje, porque eu não vou vender tudo hoje, eu vou vender alguma coisa, eu vou focar em alguma coisa. Então, uma segunda diquinha, dividir as tarefas. O que é que eu vou fazer? Priorizar o que é mais importante agora, nesse momento. Sim. E aí, priorizando aquilo ali que de fato é o mais importante. Por exemplo, quando tem uma atividade que é meio chatinha, mas é muito importante para fazer, eu deixo lá no final. E se der tempo, eu faço. E se não der, eu vou me culpar, porque eu não consegui fazer aquilo ali. Entendi. Então, eu priorizando o que de fato é importante, eu boto aquilo ali lá na frente, faço, realizo, executo a atividade e vou executando as outras que são, digamos que, menos importantes. Entendi. Tem um nível de importância um pouquinho menor. Essa tua dica era a dica que eu disse que eu ia falar sobre mim. Esse cara, o Jerônimo Telme, assim, que ele é um coach hoje. Eu não gosto muito dessa parada de coaching, mas esse cara é meio estranho, mas esse cara, mas esse cara é fenomenal. Sim. Existem os bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Mas esse cara é um cara incrível, assim. Ele me ajudou. Ele tem um lance aí no YouTube
de ele dar algumas diquinhas rápidas para algumas coisas, e esse foi um tópico que ele me ajudou pra caramba. Por exemplo, ele disse o seguinte: organize a sua semana em dias, os seus dias você vai organizar eles em horas, que foi o que tu falou agora há pouco. Aí ele diz o seguinte: faça uma lista, seja no seu celular ou seja no caderno, porque o lance de você ticar a tarefa feita, ela starta no seu cérebro o hábito do prazer. Sim. Ele starta no seu cérebro a liberação de serotonina, sei lá como é o nome do hormônio lá, do prazer. Então, assim, o que eu comecei a fazer, Tenela? Isso aconteceu comigo, gente, comigo, de verdade. Eu baixei o Google Agenda, primeira coisa que eu fiz, eu comecei a agendar audiência, agendar tudo no Google Agenda, além do meu aplicativo de tarefas no celular. E aí eu comecei a ticar. Então, de manhã, quando eu acordo, eu faço a relação das minhas tarefas do dia, que eu já planejei na sexta-feira. Então, sexta-feira, geralmente eu trabalho o dia inteiro, mas assim, até meio-dia, sexta-feira, eu já tenho o que eu vou fazer na outra semana. E aí, o que eu vou fazer na outra semana, eu vou dividindo por dias, e durante o dia eu sei o que eu tenho que fazer. Eu boto num post-it lá no meu computador, além de ter no meu celular. E é óbvio que eu não consigo, muitas vezes, fazer tudo o que está determinado. Mas se eu consigo fazer a maioria das coisas, cara, é um prazer absurdo. E por quê? Porque eu sei que eu estou vencendo a procrastinação. Então, esse lance de organizar a tua rotina é fundamental se você quer sair dessa situação aí. Sim, sim. E tem um perigo também de botar muitas atividades para fazer. Isso. Eu não consigo executar, chegar lá na frente, eu vou me frustrar. Isso. Então, eu tenho que ser realista comigo mesmo. O que é que dá para fazer aqui hoje? Por isso que a gente tem que observar, analisar nosso tempo, o que é que eu tenho para fazer e quanto tempo eu tenho para fazer isso daqui. Para quê? Para chegar lá na frente, eu não me frustrar, né? Legal. E isso se enquadra na segunda diquinha, né? E quando eu queria falar sobre as redes sociais, né? Aí vem na terceira dica. Vambora. Não se culpe por algo que você não conseguiu fazer. A culpa é muito pesada, né? É muito pesada. E, na verdade, as redes sociais estão na quarta diquinha. A culpa é muito pesada. E carregar uma culpa prejudica e vai dar um start maior ainda para a procrastinação. Entendi. Né? Então, vamos diminuir essa culpa, vamos nos perdoar por alguma coisa que a gente não conseguiu, porque, como eu falei, a gente não é um robô. Verdade. A gente tem erros, a gente tem acertos, a gente tem altos e baixos. Coisas boas e ruins, todo mundo, né? Coisas boas e ruins, né? Então, a gente não é um robô, a gente não está programado para fazer exatamente aquilo ali. Tem hora que a gente vai botar o nosso tempo e não vai dar certo, talvez não vai dar certo, mas aí vem o quê? Eu vou aprender com aquilo ali. Aí, sim. Imagina só, eu determinei o que eu vou fazer no meu dia e aí não deu certo, eu acabei não fazendo e não deu tempo e deixei, acumulei. E aí vem o peso da culpa. Poxa, eu não consegui fazer, não vai mais dar certo e eu vou acumular e não vai dar certo, eu vou começar a acumular coisas e eu não vou conseguir fazer ainda mais as outras coisas que eu tenho que fazer. Em contratempo, eu tenho que... não deu tempo de fazer, não deu certo isso daqui, mas amanhã eu já sei o que eu posso fazer. Eu já sei onde eu errei. Eu já sei como é que eu posso corrigir amanhã. Então, entendi. A culpa é muito pesada. Então, é melhor usar esse recurso como um aprendizado. Eu costumo dizer como se fosse um degrau. O nosso erro, a gente coloca embaixo e usa como um degrau para a gente subir e alcançar coisas melhores, coisas maiores, né? E aí vem na quarta diquinha que as redes sociais são as recompensas. Ao invés de usar as redes sociais que dá prazer, sim, antes da atividade que não dá prazer, eu uso como recompensa. Eu ajeitei meu tempo, eu organizei tudinho e ainda sobrou um tempo que eu vou usar com alguma coisa que me dá me dar 30 minutos de Instagram. 30 minutos de Instagram. Lembrei do tempo que eu ia no Flipper de Dona Seba aqui na praça e pedia 30 minutos de Mario Kart. Então, dá tempo. Eu vou usar as redes sociais como uma recompensa, porque é bom. Porque a gente vive hoje numa
numa época em que tá tudo voltado às Entendi. redes sociais. Então é bom, é gostoso. A gente vê coisas boas, tem coisas ruins, muitas Sim. coisas ruins, mas tem muita coisa boa, né? O que aparece, por exemplo, no feed do meu Instagram são coisas que eu tenho alguma ligação, que eu gosto, que eu Sim, pesquiso. sim. Então, vai ser bom pra mim. Eu vou usar as minhas redes sociais, já que eu não trabalho com isso daqui, né? Porque até eu trabalho com o celular, com as mídias, eu tenho que organizar meu tempo, Isso. porque senão eu perco, ao invés de estar fazendo um post de algum trabalho meu, eu tô vendo um Instagram de uma famosa que nem sabe que eu existo. Pois é. Né? Dando audiência pra alguém que não tá nem aí pra ti. E eu não tô cuidando da minha. Isso. Então, eu tenho que ter esse cuidado, mas eu tenho também que usar como uma recompensa. Entendi. Eu organizei. Consegui fazer? Beleza. Não consegui? Eu não vou me culpar por isso, porque eu aprendi. Mas eu consegui, beleza. Sobrou um tempo. As minhas redes sociais são recompensa. Entendi. Perfeito. Olha, vamos dar uma recapitulada nas dicas? A Vamos. primeira delas, Respiração. respire, que é Técnicas importante. de respiração. Dá uma pesquisada. Eu sempre costumo dizer que pra gente tratar de um problema, às escuras é muito difícil. Sim. Se eu conheço o problema, seja ele qual for, seja a procrastinação, seja ansiedade, seja depressão, seja eu tô percebendo que eu tô com alguns traços de TDAH, enfim, eu tô Sobrecarga com exaustão, mental, física, exaustão. que era a pergunta, que essa foi a pergunta da Christian Mary, ó, sobrecarga física e mental. Podem ser gatilhos para procrastinação? Sim. E como, né? Isso, E legal. como? Pode sim. Então, eu tenho que Nessas horas- perceber. E aí, eu tenho que quebrar aquele ciclo que eu falei, né? Sim. É, eu já tô percebendo. Se eu tô percebendo que eu tô com essa sobrecarga, que eu não tenho mais prazer. No que antes eu tinha muito prazer de fazer. É diferente da preguiça, né? A preguiça total. a gente nem quer fazer aquilo ali. Mas antes eu tinha muito prazer de fazer e subir aqui. E hoje tá um desgaste muito grande para eu fazer. Mesmo eu sabendo que eu gosto daquilo, mas eu estou cansada. Eu já acordo cansada. Porque eu não tô trabalhando a minha mente. Eu não tô trabalhando o meu tempo. O meu tempo não tem qualidade. E aí depois vale uma dica, se você depois quiser pesquisar, eu vou escrever aqui no chat o que é. É o burnout. Eu acho que você já deve, se você ainda não ouviu falar, burnout é o quê? Burnout é uma síndrome de cansaço mental. Quando você está muito cansado daquilo que você faz e você amava fazer uma coisa, mas você fez tanto, tá tão sobrecarregado, procrastinando e não sei o quê. Aí chega uma hora que você não quer mais fazer e aí eles determinam essa síndrome como burnout. Sim. E aí depois da respiração, Divisão de tarefas. divisão de tarefas, organize seu tempo, priorize, legal. Isso. Terceira, Não se culpe, Não se culpe. julgue, não somos robôs, não somos perfeitos, isso. né? E a quarta, Use as redes sociais como recompensa. Rede social e E qualquer outras coisas. Um bolo que de dão chocolate prazer. Isso. do Dona Formiga. Ou então da Erika Erika Cakes. Erika Cakes. Mano, eu preciso falar isso pra vocês. Terminou o Delícia. podcast no domingo, na segunda passada, a Erika mandou uma taça. Aquele negócio já tá disponível? Já, direção? Já tá disponível? Já tá? Olha, vocês precisam experimentar esse negócio. Peçam uma taça de... Me dá um nome técnico disso, Gustavo, pelo amor de Deus. Eu preciso falar disso aqui. É a taça de sabores. Mano, tu não tem noção, Tenael. Botaram no meio aqui, a galera caiu matando. Nesse dia foram 3 taças dessa aqui, mas é uma taça, minha amiga. Cheia de chocolate, com ganache. Eu vi. Ah, meu Deus, não quero nem falar nisso. Mas enfim, olha... Enfim, use como recompensa. Erika Cakes tem uma recompensa muito interessante pra vocês aí também, viu, galera? E aí, ó, eu queria falar de uma técnica chamada técnica Pomodoro. Eu sempre usei ela muito pra estudar. Então eu dividia meu tempo em 20 minutos de um trabalho muito pegado, daquilo que eu precisava fazer, e 5 minutos dessa recompensa, de uma rede social, de alguma coisa, e eu dividia isso em 3 ciclos. Sim. E aí depois desses 3 ciclos, ou seja, eu focava 20 minutos, 5 minutos de recompensa. Mais 20 minutos focados, 5 minutos de recompensa. Mais 20 minutos focados e 5 minutos de recompensa, aí eu tinha 1 hora de descanso. Isso me fez ser muito produtivo no que eu precisava fazer na época que eu estava muito focado em estudo para concurso, essas coisas que hoje não fazem muito parte mais da minha rotina. Por quê? Porque a nossa mente chega numa exaustão.
daquele estudo, como você estava estudando para concurso, então fica cansado. A gente sai do ambiente, a gente respira um pouco, a gente faz alguma coisa que a gente gosta e a gente volta. Mas tem que ter o quê? Disciplina. Total. Eu preciso em tudo que eu for fazer eu tenho que ter disciplina, né? No meu trabalho, na academia, no treino, eu tenho que ter disciplina, enfim. No meu negócio eu tenho que ter disciplina. Nos meus estudos eu tenho que ter disciplina. Em tudo que a gente tem disciplina, a gente consegue. Eu tenho que ter essa disciplina de ir e de voltar. Uma das maiores vilãs da disciplina é a procrastinação. Tem mais alguma dica? Não, me procurem no... Já achei. Então, vocês podem procurar a Tena Ellen, porque ela tem dicas especiais lá no consultório dela pra vocês, tá bom? É verdade. Gente, deixa eu fazer aqui mais uns agradecimentos no chat. Estão perguntando, Moise, cadê você, mulher? A Fabiane Leites, cadê tu, Moisiane? Abraço pra Ana Cleia Paiva, abraço... a Moisiane está dizendo maravilhosa, 5 dicas para marcar avaliação em terapia com Tena Ellen Marinho. Marque a sua terapia com Tena Ellen Marinho, ela é incrível. Duduz aqui dizendo sensacional, aplaudindo muito. A Diane Marinho, todo mundo aplaudindo, gente. Muita informação. Tiago Amorim colocou aqui. Cara, muita pergunta, Cleonice Ferreira do Nascimento, Juliana Bruce dizendo Tena Ellen sempre impecável. Leonardo Barros, assunto muito importante. Fernandinho Carvalho, muito bacana, um abraço de carinho. Galera, a gente quer agradecer. Tena Ellen, antes de tudo, eu queria agradecer a você por despender um pouquinho do seu tempo pra gente aqui. Eu sei que é um horário que a gente quer estar agarradinho com o filho, com a filha, com o maridão, no meu caso com a minha esposa, mas você tirou esse tempo, esteve com a população vitoriense, com a população arariense, com a população vienense, com a população de Santa Inês, pessoas que estão aqui na nossa audiência de São Luís, pessoas do Tocantins, muita gente que passa por aqui e está assistindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço demais o convite, né? É uma maneira, assim, de levar um pouquinho para o outro. De melhor, se a gente consegue melhorar um pouquinho a vida do outro, vamos fazer. E eu gosto demais disso. Se é pra levar o bem, eu tô junto. Legal, legal. Se é pra levar o bem, então eu tô aqui. Me chamem, que eu vou. É isso. Tá? E eu agradeço a Moisiane o convite, as meninas aí, o pessoal que tá comentando aí, que disse eu vou assistir, eu não vou perder por nada. As empreendedoras de Vitória, né, que aí tá crescendo. E no que a gente pode ajudar, eu estive com elas numa ação que elas fizeram ali na praça. As meninas empreendedoras. Sim. Moisiane, vamos marcar um podcast com uma representante das meninas aqui, com várias representantes. Várias. E vai ser da hora, hein, nesse legal. dia. Foi bem legal mesmo, me ver todas juntas. É super prazeroso, porque faz a economia de Vitória crescer e girar, né? Então, são elas. Então, é para elas, e aí a gente prepara o material... não só para elas, como para eles também, porque tem muitos meninos aí fazendo também a economia de Vitória crescer, muitas empresas. E é isso, se é para levar o bem, eu tô aqui. Obrigado, Tena Ellen. Esse podcast nasceu com esse intuito, de fazer o bem para as pessoas, galera que não tinha muito onde recorrer a informações importantes. Tanto é que a gente vai já falar da próxima convidada, e é outra mulher... vamos já, produção pode preparar aí a arte pra gente colocar, pra anunciar. A gente quer trazer conteúdo independente da área de conteúdo, mas que ele consiga linkar com o empreendedor. E por isso a gente decidiu te trazer, porque é um assunto importante. Tem tanta gente dizendo isso aqui no chat. Tema muito bom, assunto muito importante e tal. Ó. João Gabriel, top, Anderson, que assunto legal, tema muito importante. Doutora Cananda Menezes dizendo assim, dicas anotadas, vou levar para 2023. Olha, também vou. Se você perdeu ao vivo, você pode assistir esse podcast depois, tá bom? Tá na mão aí nossa próxima convidada? Já? Pode soltar então, produção. Próxima convidada, doutora Cananda Menezes, contadora.
estará conosco na próxima semana falando sobre MEI. Olha que esse tema ferve, porque de cada 10 pessoas que procuram o meu escritório para falar de empresa, 9 querem falar de MEI. 9 querem falar de MEI. Como que faz para abrir o MEI? Qual que é a tarifação para MEI? Qual que é a tributação para MEI? Então, se você não tem o MEI, quais os benefícios para ter o MEI? Se você quer abrir um negócio, se você quer empreender, ou se você já empreende, mas está na informalidade, vem com a gente segunda-feira, dia 26, com a doutora Cananda, porque você vai entender se MEI de verdade é para você, tá bom? E eu vou dizer uma coisa, último programa do ano que vem, último programa do ano, e a gente vai estar aqui com muito carinho, um dia depois do Natal, e no próximo, a agenda de janeiro lotou. Inclusive, eu acho que nós já vamos fazer um episódio extra nesse período aí para aproveitar um amigo que veio de fora. Não vou nem dizer quem é para não dar spoiler. Mas você não pode perder. Se você tá com a gente até agora, muito obrigado. Tenaelen, muito obrigado. Obrigado, BW Studio. Obrigado, Grupo BW. Obrigado ao Josenir, né, da JS Net. Obrigado às nossas famílias que nos dão suporte para estar aqui no momento, né, que era para estar junto. Obrigado a todos vocês. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você acha que seja importante compartilhar. E também não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar que esse podcast, esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Forte abraço, grande beijo e até segunda-feira que vem com a doutora Cananda para a gente falar sobre MEI. Um abraço, gente. Boa noite. Até mais.